Olá, gostaria de conversar com você sobre conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Alguém postou num desses grupos de WhatsApp uma frase de Eugene Peterson. E a frase é a seguinte: enquanto formos ignorantes em relação às Escrituras, não teremos a menor ideia do que Deus está fazendo. Eu li essa frase e comecei a refletir sobre essa frase. Ele é um pastor presbiteriano, ele é o autor da Bíblia A Mensagem, e enquanto refletia sobre essa frase, me ocorreu de pensar sobre quanto nós precisamos conhecer das Escrituras para ter uma ideia, para que saibamos a respeito daquilo que Deus está fazendo. Eu me perguntei por que existem, não é isso, tantas pessoas que conhecem tanto das Escrituras, conhecem tanto a Bíblia, mas não fazem a menor ideia daquilo que Deus está fazendo, não têm a menor ideia da vontade de Deus para as suas vidas. E enquanto pensava a respeito dessas coisas, eu me lembrei de Moisés. Quanto Moisés conhecia das Escrituras, que o habilitou a saber o que Deus estava para fazer e pudesse então juntar-se a ele e obedecer a sua vontade naquele projeto de libertar o povo de Israel do Egito. Quanto Moisés conhecia das Escrituras? Então eu cheguei a uma conclusão que provavelmente você também já chegou, que a questão não é quanto conhecemos das Escrituras, mas quanto conhecemos o Deus das Escrituras. E é esse conhecimento que nos habilita a saber o que Deus está fazendo e assim sermos escolhidos para nos juntarmos a Ele em obediência à sua vontade. Eu estava meditando, essas coisas vieram ao meu coração uma tarde dessas, e enquanto estava pensando e meditando a respeito dessas coisas, tocou o telefone. E era o José, o meu companheiro de oração. E ele compartilhou comigo o seguinte: pastor, liguei para dizer o seguinte: eu estava pensando, sendo eu humano, sujeito a tantas falhas, sujeito a tantas paixões, porque eu creio no que creio. E enquanto refletia e pensava sobre isso, o pastor, me veio a seguinte compreensão: creio no que creio, porque fui escolhido por Deus. Eu fiquei feliz e disse: olha, é isso mesmo que você está dizendo? Você chegou a essa conclusão? Ele disse: exatamente, pastor, foi a conclusão a que eu cheguei. E eu contei a minha esposa e ela, brincando, me disse: ligue para o pastor e diga que temos mais um presbiteriano na família. Eu entendi que ela se referia à doutrina da eleição, que é uma das doutrinas referência para nós reformados. Mas talvez você pergunte o que é que tem a ver a frase do Eugene Peterson com esse compartilhar do José ou com a história de Moisés. Eu acredito que tem tudo a ver. Eu acredito que saber que aquilo que cremos, saber que aquilo que somos e fazemos é resultado do fato de que Deus nos escolheu, é resultado de Deus ter nos revelado aquilo que Ele está fazendo, faz toda
a diferença. Enquanto eu refletia sobre isso, eu lembrei de uma série de estudos publicados, né, por um autor, dois autores, na verdade, e eles se valem do exemplo de Moisés, seu ministério, como exemplo para nos ajudar a entender essa questão de conhecer a Deus e fazer a sua vontade, de entender um pouco sobre como Deus trabalha conosco. Ele usa, esses dois autores usam a vida de Moisés. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eles colocam dentro desse assunto, conhecer Deus e fazer a sua vontade, o primeiro ponto é: Deus já estava agindo ao redor de Moisés. Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, vou ler para você, diz assim: Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés estava em Midian. Ele estava escondido, ele havia fugido lá do Egito. Ele havia casado com Zípora e tivera filhos com elas. Será que Moisés, a essa altura, tinha ideia do que Deus estava planejando fazer para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito? Esse ponto é importante para nós, porque o que precisamos saber é que Deus está agindo constantemente ao nosso redor. Não há um momento sequer em que Deus não esteja agindo. Nós conhecemos e nós seguimos um Deus que age. E foi Jesus quem declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evangelho de João, capítulo 5, verso 17. O segundo aspecto que esses autores colocam dentro do tema conhecer a Deus e fazer a sua vontade, buscando esse princípio na vida de Moisés, é que Deus buscou um relacionamento com Moisés, um relacionamento que fosse real e pessoal. Veja Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2, que eu passo a ler. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Deus tomou a iniciativa de vir até Moisés. É Deus que toma a iniciativa de iniciar um relacionamento com Moisés ali naquela sarça ardente. A partir daí, esse relacionamento vai se aprofundando e a intimidade entre eles, entre Moisés e Deus, chegou a tal ponto que o próprio Deus fez uma declaração a respeito disso, que está registrada no livro de Números, que eu leio para você. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor.
Números capítulo 12, versos 6 a 8. E esse segundo ponto aqui é muito importante. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade passa por existir ou por cultivar um relacionamento pessoal, um relacionamento real, um relacionamento íntimo com Deus. Isso é mais do que conhecer a palavra de Deus, é mais do que conhecer a Bíblia, é conhecer intimamente o Deus da palavra, o Deus da Bíblia. Então esse segundo ponto é muito importante para nós. Deus busca um relacionamento real e pessoal de amor com aquele que realmente deseja conhecer a Ele e fazer a sua vontade. Um terceiro aspecto que os autores desse estudo colocam é que Deus escolheu Moisés para envolver-se com a obra que ele planejara realizar, a obra de libertação do povo de Israel do Egito. Veja Êxodo capítulo 3, versos 8 a 10, que eu leio para você. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do queneneu, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei para que você, Moisés, tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E esse agora é um terceiro aspecto muito importante sobre conhecer Deus e fazer a sua vontade. Deus nos escolhe, é Deus que nos escolhe para participar com Ele da sua obra. Não há espaço para voluntariado no projeto de Deus. Ele escolhe os servos a quem Ele deseja compartilhar, que Ele deseja que participem com Ele no projeto, naquilo que Ele está para realizar. Não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolhe. E Ele não somente nos escolhe, como nos revela o que Ele quer que façamos e como fazer o que Ele quer que façamos. E esse é um quarto aspecto importante que é citado nesse estudo, que toma Moisés como exemplo. Deus falou com Moisés para revelar seus propósitos e seu modo de agir. Veja, leio para você Êxodo capítulo 3, verso 2 a 8. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou Moisés e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Veja que fantástico. Deus revelando a Moisés detalhes daquilo que ele estava planejando realizar e que de fato realizou. Isso é importante para mim e para você. Se queremos conhecer Deus e fazer a sua vontade, o Espírito Santo, ele nos ilumina.
O Espírito Santo ilumina para nós, revela para nós o plano de Deus, a vontade de Deus, abre para nós a sua palavra, os seus propósitos e os seus modos de agir. Esse é um aspecto importante para nós que desejamos conhecer Deus e fazer a sua vontade. Mas ainda há mais. O quinto aspecto mencionado é que quando Deus comunica a Moisés que ele está sendo escolhido para trabalhar com ele, Moisés é levado a uma crise. É levado a uma crise que exigiu dele fé e ação. Essa crise fica bem evidente através das objeções que Moisés apresenta diante do chamado de Deus. A primeira objeção, ele disse: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A segunda objeção: eis que quando eu for e falar com os filhos de Israel, eles disser: o Senhor, o Deus de seus pais, me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? O que é que eu vou dizer? A terceira objeção: eles não vão acreditar em mim, nem vão ouvir o que eu vou dizer, porque eles vão dizer: o Senhor não apareceu a você. A quarta objeção: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu não tenho essa eloquência toda. E a quinta objeção: ah, Senhor, envia alguém, envia outro que o Senhor quiser, menos a mim. Você pode ler sobre essas objeções e sobre como Deus lidou com essas objeções lá em Êxodo capítulo 3, versos 11 e 13, capítulo 4, versos 1, 10 e 13. E essa crise que Moisés enfrenta nessa hora exigiu dele fé e exigiu dele ação. Porque mais adiante, lá no livro de Hebreus, está escrito: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos protegidos ou nos primogênitos de Israel. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 29. E esse ponto é extremamente sensível aqui, porque coisa semelhante acontece comigo, acontece com você, acontece conosco. Quando Deus nos escolhe para trabalharmos com Ele, isso sempre nos leva a uma crise. E essa crise vai exigir de nós fé e ação. Vai exigir que nós tomemos, vai exigir de nós algumas providências. Moisés, esse é o sexto ponto que eu queria compartilhar com você. Moisés teve que fazer ajustes. A partir daí, ele teve que fazer ajustes importantes na sua vida para que pudesse juntar a Deus na execução daquela tarefa como cooperador de Deus. Êxodo capítulo 4, verso 19 e 20, conta um pouquinho dos ajustes que Moisés precisou fazer. O Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito,
porque já morreram todos os que queriam matar você. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão o bordão de Deus. Percebe que Moisés chegou agora nesse ponto de crer que Deus poderia fazer realmente tudo aquilo que ele estava dizendo e que planejara fazer. Então Moisés teve que deixar o seu trabalho, teve que deixar o seu emprego junto ao seu sogro, como pastor de ovelhas. Ele teve que deixar os seus parentes, ele teve que mudar de endereço, ele teve que ir para o Egito. E Moisés, com isso, demonstrou que era agora um servo disponível, era um servo ensinável e que estava pronto para ouvir a Deus. Para que pudesse ser usado por Deus, da maneira como Deus achasse melhor. Esse é um aspecto extremamente importante dentro desse tema de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Nós precisamos fazer ajustes. A partir do momento em que Deus nos chama e nós temos uma ideia clara do propósito dele para as nossas vidas, nós temos que estar prontos e dispostos a fazer os ajustes necessários para que possamos juntarmos a Deus naquilo que ele está fazendo. E às vezes são ajustes, são mudanças profundas, como essas que Moisés teve que fazer. Quando ele ouviu o chamado de Deus, ele realmente desejou obedecer e fez os ajustes necessários na sua vida para que pudesse juntar a Deus naquilo que Deus estava fazendo. Não fazer isso, irmãos, revela que a palavra de Deus não foi acompanhada de fé e ação. Por isso que dizemos que há tantas pessoas que conhecem tanto a palavra de Deus, mas esse conhecimento da vontade de Deus, do propósito de Deus, não é acompanhado de fé e não é acompanhado de ação. Finalmente, um último princípio colocado por esses autores, e não menos importante, é que à medida que obedecia, à medida que Moisés realizava, à medida que, melhor dizendo, à medida que Deus realizava a sua obra através de Moisés, Moisés passou a conhecer a Deus melhor pela experiência. Há muitos textos que lemos nos livros de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, que ilustra a maneira como Deus foi revelando-se e foi se dando a conhecer a Moisés. E à medida que Moisés obedecia, Deus realizava através dele aquilo que ele sozinho já havia tentado fazer e não havia conseguido. Mas Moisés agora, com Deus, pôde ser um instrumento útil e capaz de fazer aquilo que Deus estava desde o início planejando fazer. Então, a cada passo que ele obedecia, levou Moisés e todo o povo de Israel a um conhecimento maior de Deus. Esse ponto é importante porque há pessoas que muitas vezes dizem: Deus não fala mais comigo, eu não tenho mais nenhuma palavra de Deus. Muitas vezes isso se deve ao fato de quando Deus falou, a última vez que ele falou, você não obedeceu. Isso não foi acompanhado de fé e de ação. E por que razão Deus continuaria falando, não é isso? Com um servo com o qual ele fala, mas esse servo não obedece, esse servo não exerce fé. Mas não é isso que a palavra de Deus diz a respeito de Moisés. Eu gostaria de ler o texto para você em Êxodo capítulo 6,
verso 1 a 8, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que os jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Através de muitos exemplos, de muitos eventos, a passagem do Mar Vermelho, por exemplo, foi um exemplo tremendo de como Moisés e o povo vieram a conhecer a Deus como sendo responsável pelo livramento. O registro está em Êxodo 14, 31, e viu Israel o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Esse é um aspecto importante, irmãos, à medida que nós obedecemos a Deus, à medida em que Ele vai falando conosco e nós exercemos fé e obedecemos e agimos, Ele realiza a sua obra através de nós e vamos assim conhecendo mais e melhor o que é que Deus pode fazer através de uma pessoa. Todos os exemplos ou os personagens da palavra de Deus eram pessoas comuns, eram seres humanos, sujeitos a paixões, com as suas fraquezas, mas foi o relacionamento dessas pessoas com Deus e a atuação de Deus através delas que tornaram tais pessoas extraordinárias, se assim podemos dizer. Qualquer pessoa que dedique tempo para entrar num relacionamento real e pessoal com Deus, comprometido de fato em ouvir a sua voz e obedecer, vai descobrir que Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. Moisés, como nós vimos, é um exemplo maravilhoso disso. Outro personagem que pode nos ajudar, que você conhece, é Elias. O testemunho de Tiago a respeito dele é que Elias era homem, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com fervor e Deus atendeu a sua oração. Queria finalizar aqui, eu não me esqueci, acho que você também não esqueceu, da minha conversa com o José, o meu companheiro de oração. E você, essa altura, deve se lembrar da descoberta que ele compartilhou comigo. Lembra? Ele estava pensando, sendo eu humano, sujeito a paixões, por que eu creio no que creio? E ele, enquanto pensava, compreendeu. Somente se o coração for iluminados pelo Espírito Santo,
E ele chegou a esta conclusão: porque fui escolhido por Deus. Se você se julga humano, fraco, limitado, sujeito a paixões, você é o melhor material através do qual Deus pode operar. Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a pensar no versículo ou na parte desse estudo que mais tocou o seu coração e que você meditasse sobre isso, você fizesse uma oração de resposta a Deus e que finalmente você pensasse e refletisse sobre o que Deus quer que você faça em resposta a este estudo. Deus abençoe grandemente a sua vida.